Pessoal, bom dia. Eu estou fazendo esse vídeo agora para tentar passar para vocês um pouco do que a gente discutiu nessa semana, na semana do dia 8 de março. Essa apresentação não só é para os alunos do online, mas também para os alunos do presencial, que foram para a aula, mas que não conseguiram entender tudo que a gente estava discutindo, né? E também para aqueles do presencial, né, do grupo amarelo dessa semana, que não foram e que gostariam de saber o que foi que teve na aula. É para esses alunos que essa apresentação de hoje foi feita. Então vamos lá. No arquivo que eu mandei para vocês, lá no WhatsApp, né? Nele a gente tem uma primeira imagem, que é esse quadro aqui de Tarsila do Amaral, né? Operários. E que eu pedi para vocês analisarem com bastante cuidado, né? Algumas pessoas falaram, são pessoas de diferentes etnias, né? Porque dá para ver. Tem negros aí, tem brancos. São rostos e feições distintas, assim. Tem homens, tem mulheres, brancos, negros, né? E lá atrás, as pessoas perceberam que tinham o quê? Tinham prédios, né? E essa coisa aqui longa, que algumas pessoas ficaram em dúvida do que isso seria, né? Então, isso aqui é uma chaminé, né? Uma chaminé de fábrica. Por isso que o nome do quadro é justamente esse, operários, né? Porque trata de trabalhadores da indústria, né? Que trabalham em fábricas. Então, essa é a primeira imagem, né, de Tarsila, que a gente trabalhou em sala. O segundo texto foi um fragmento, né, de uma obra de João Cabral de Melo Neto. Esse texto se chama Morte e Vida Severina, né? Alto de Natal Pernambucano. Pedi para vocês lerem em sala o texto, né? A gente acabou fazendo uma leitura coletiva desse texto. E agora eu vou fazer uma leitura rápida só para a gente entender um pouco do que ele se trata. O retirante explica ao leitor quem é e aqui vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. Iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. Que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Então esse texto de João Cabral aqui está querendo fazer o quê, né? Ele está tratando sobre uma pessoa, né, o Severino, que tenta se identificar, mostrar quem ele é para a pessoa a quem ele se apresenta, no caso pra gente, né? A gente vai lendo o texto e vai entendendo que ele vai tentando se mostrar quem ele é pra gente. Ele vai tentando se diferenciar de outras pessoas que também têm esse nome de Severino, né? E que moram na mesma região que ele. Então ele vai tentando mostrar que ele não se confunde, né, com o Severino lá do final de Zacarias, que ele não se confunde com outro Severino que também tem uma mãe chamada Maria, enfim. E ele vai tentando mostrar quem ele é a partir dessa diferença com outras pessoas, né? Desses detalhes, né, que ele vai tentando dar a partir de mais informações sobre quem ele é. Então esse é um primeiro ponto, né? Que o Severino está tentando se identificar, mostrar quem ele é. Um outro ponto diz respeito ao lugar de onde ele fala, né? No texto passado, né, naquele quadro lá da Tarsila do Amaral, a gente viu que o quadro se tratava de uma região, né, de um cenário que era um cenário urbano, um cenário da cidade.
Já nesse texto do João Cabral, a gente já tem um cenário completamente diferente. Não é mais um cenário urbano, não é mais um cenário da cidade. É um cenário rural, do campo. Como é que a gente sabe disso? A gente já tem aqui no texto algumas indicações que o autor faz pra gente do lugar que ele está falando, né? Então a gente tem aqui a indicação da Sesmaria. O que é Sesmaria? Sesmaria era um lote de terra, né, que durante o período colonial, a gente precisa lembrar que o Brasil viveu num período colonial em que o Brasil era colônia de Portugal durante mais de 300 anos, ou seja, a maior parte da história do nosso país foi vivida, né, durante um período colonial. Então, o rei de Portugal concedia lotes de terra a pessoas da corte, pessoas de prestígio, enfim, que ele tinha certa ligação, né? Que prestou algum serviço relevante que ele reconheceu. E aí ele doava essas terras para esses nobres, enfim. Então, ele já está falando aí de um lugar que situa a terra, né? O compromisso com a terra. Mas há outros dados também. Esses outros dados estão aqui quando ele fala sobre a questão do roçado, da luta no roçado, né? E além disso também, ele localiza pra gente o espaço geográfico, no sentido das regiões do Brasil. Porque o texto de João Cabral fala aqui sobre a Paraíba, né? O personagem, né, fala que nasceu lá nos limites, né, da Paraíba. Então, a gente tem esse dado aqui, que é um dado que fala sobre uma região do Brasil que não é a região que a gente vive na região sudeste do Brasil. O texto do João Cabral fala sobre a região nordeste do Brasil, né? Mais acima. Essa obra do João Cabral trata sobre a década de 70, de 1970, e ela expõe alguns problemas que repercutem, que permanecem até hoje, né? Como a questão da seca, a questão da pobreza, enfim. Aqui no texto, quando cita que tipo de morte é essa morte severina, né? É falado sobre a questão da fraqueza, sobre a questão de como se morre essa morte severina, né? Que é uma morte aqui, que é uma morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Então, quem é que morre de velhice antes dos 30? Quem está desnutrido, quem não tem o que comer. Quem morre de emboscada antes dos 20? Emboscada é quando você se prepara para matar alguém. Então já é um ambiente marcado pela violência. E é interessante a gente perceber porque esse texto do João Cabral é um texto que foi escrito, né, por volta da década de 1970. Já a obra da Tarsila do Amaral é uma obra, aqui tem essa informação logo aqui embaixo, é uma obra de 1933. Então, entre o texto de João Cabral e o texto da Tarsila tem uma diferença aí de mais ou menos 40 anos. Mas não só isso, né? O texto da Tarsila, como a gente viu, nesse quadro da Tarsila, é um quadro que retrata um cenário urbano, né? Enquanto o texto de João Cabral retrata um cenário rural, né? E além disso, tem essa diferença também, né? Entre a questão dos trabalhadores. Se no texto da Tarsila está falando de operários, né, de pessoas que trabalham na fábrica, na indústria, no texto do João Cabral está falando de trabalhadores do campo, de trabalhadores agrícolas, né, ou agropecuários mesmo, né, que trabalham tanto com a agricultura quanto com a criação de animais. E aí a gente percebe essa primeira diferença entre os dois textos. Mas há um nível também que os dois textos acabam se aproximando. Que nível é esse? Bem, a gente percebe aqui, de perto, né, que esses rostos do texto da Tarsila são rostos diferentes, né, remetem a pessoas diferentes. Então, você percebe que tem um homem, que tem uma mulher, que tem pessoas brancas, pessoas negras, enfim. É um texto é um quadro, né, que revela pessoas distintas. Mas quando a gente afasta um pouco aquelas pessoas que pareciam ser pessoas distintas, começam a aparecer como mais próximas, mais semelhantes, né? Tanto é que a gente vê que há no quadro uma continuidade aqui, ó,
entre as cores, né? Uma proximidade muito grande entre as cores das pessoas, que cria pra gente um efeito de que essas pessoas, na realidade, não são tão diferentes assim, né? São, inclusive, mais próximas. Então, do mesmo modo que em Morte e Vida Severina, a gente tinha um problema, que era um problema de identificar, né? Saber quem o Severino é, de ele poder se dizer e se separar de outras pessoas que têm esse nome também de Severino, aqui no quadro da Tarsila, a gente vai ter um problema semelhante, um problema próximo. Que problema é esse? É o problema da gente ter esses trabalhadores, né, os trabalhadores da indústria e tal, sem que a gente consiga identificá-los, né? Porque por mais que eles, de perto, né, assim como o Severino lá do texto do João Cabral, de perto, né, quando a gente conhece bem, a gente sabe quem eles são, mas de longe, né, quando a gente só ouve o nome do Severino, a gente não consegue identificar quem eles são. Então, aqui no quadro da Tarsila acontece algo muito parecido, né? Porque de perto a gente consegue ver que são pessoas diferentes, mas quando a gente afasta um pouco, essa suposta certeza, né, sobre a identificação, né, de saber o que cada um é, quem cada um é, né, a gente perde isso. E a gente perde isso porque há justamente essa espécie de degradê assim, bastante próximo, né, das cores, tipo, as cores das pessoas são muito próximas, o tom de pele de cada um é muito próximo, e elas estão muito juntas, né? Como se fosse um bloco, como se estivessem formando um bloco. Por elas estarem tão juntas, assim, tão próximas, a gente não consegue separar, identificar cada uma delas individualmente, né? Porque o indivíduo é isso, né? O indivíduo é uma pessoa que pode ser isolada, né? Que pode ser identificada. E aqui, no caso, a gente não tem isso. A gente perde essa capacidade de individualidade, né? De identificação, de você saber o que ou quem cada um é. Então, é nisso que o quadro da Tarsila acaba se aproximando do texto do João Cabral, né? Porque os dois falam de trabalhadores que perdem essa capacidade de se identificar, de mostrar quem eles são, em diferença, né, a outras pessoas, né? No final do texto, a gente vai ter essas duas mini-biografias da vida, da história, né, de Tarsila do Amaral e de João Cabral de Melo Neto. Vou pedir para vocês darem uma olhada depois. São textos curtinhos, né, bem objetivos e claros assim sobre a vida de cada um deles. Então, dê uma olhada com calma. E depois disso, a gente tem propriamente o conteúdo dessa aula. Nessa aula, a gente ia abordar o conteúdo da intertextualidade. O que é isso? Intertextualidade tem um prefixo, né? Inter quer dizer entre, igual ao internacional. Então, entre nações. Intertextualidade quer dizer isso. Entre textos, uma relação que se define entre textos. Nenhum texto influenciando o outro, da gente perceber nas marcas de um outro texto, né? Um texto anterior, enfim. Uma relação que se dá entre textos. E essa relação é uma relação que não é só dos textos literários, mas na nossa comunicação, no nosso dia a dia, a gente faz uso da intertextualidade. A gente está trabalhando o tempo todo com a intertextualidade, porque toda vez que a gente vai falar, que a gente vai escrever, a gente está sempre remetendo a um outro texto, alguém que a gente quer, sobre um assunto que a gente quer tratar. Então isso já pressupõe um texto prévio, né, que a gente quer discutir, quer conversar. E o modo como a gente fala também, se é uma linguagem falada, então a gente já tem um texto específico também para falar com essa linguagem, né, que está dentro de certas normas, de certas regras. Por exemplo, eu não vou falar com um amigo no WhatsApp igual eu falo com um juiz num tribunal. Então, essa diferença entre a linguagem tem a ver também com essa relação que um texto se percebe no outro, né? A gente já pressupõe certos textos quando a gente vai escrever ou quando a gente vai falar. Então, essa relação entre textos é o que marca a intertextualidade. E essa intertextualidade ela pode ser implícita, ou seja, escondida, né? De maneira escondida, ou explícita, de maneira muito clara, que um texto indica diretamente, né, que faz menção a outro texto.
Hoje, na aula de hoje, a gente trabalhou 2 textos que possuem certa relação de intertextualidade, né? Como a gente viu, o texto lá do João Cabral, né, que era de um personagem que não conseguia se identificar, que tinha uma dificuldade de dizer quem é, e o texto, né, no caso o quadro, a pintura, um texto visual, da Tarsila do Amaral, né, do quadro Operários, que é um texto que, de longe, a longa distância, não dá pra gente perceber quem é quem, você precisa de um certo esforço, de chegar mais perto para tentar identificar, porque de longe fica um bloco só, todo mundo junto. Então, um texto está fazendo certa referência a outro texto a partir dessa relação, né? Do que tem em comum. Porque no texto do João Cabral retoma esse problema que o texto da Tarsila já trazia, né? Que é justamente o de você ter o trabalhador com uma certa dificuldade de conseguir se identificar, de dizer quem ele é, do trabalhador conseguir se definir. E logo aqui embaixo a gente tem uma atividade, né, que é para vocês fazerem. Nessa atividade, na primeira questão, é perguntado o seguinte: no fragmento do texto Morte e Vida Severina, texto lá do João Cabral, né, qual o problema enfrentado por Severino, que é o protagonista? Então, qual é o problema que ele foi enfrentado? A gente acabou de falar sobre isso. E aí vocês vão responder essa questão. Responder no caderno, né? Então, copiem as perguntas e respondam no caderno também. Na segunda questão é perguntado: no trecho "e que foi o mais antigo senhor desta Sesmaria", a palavra Sesmaria remete ao lote de terra que o rei de Portugal concedia a nobres e pessoas de prestígio para a corte durante o período colonial brasileiro. Levando em consideração essa passagem e o conjunto do texto, o cenário que é retratado pela obra está no campo ou na cidade? Justifica a sua resposta. A gente também já falou sobre isso. Então vocês vão reler o texto lá do João Cabral para ir pescando, né? E pescando e colhendo as palavras, as expressões que mostram se é no campo ou na cidade que está passando aquele texto, né? Na questão 3 é perguntado: Severino é um substantivo próprio. Lembra, substantivo próprio? Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de um substantivo próprio. Paulo, Joana, Maria, Joaquina. Porém, em Vida Severina, a palavra Severina não é um substantivo, pois está qualificando o termo vida. Como essa palavra pode ser classificada então? E aí a gente vai ter algumas opções. A, verbo. B, adjetivo. C, advérbio. D, objeto direto. Então, vocês vão analisar, né, essa construção, vida severina. E aí, a partir dessa construção, vocês vão ver. Vida é o quê? Vida é um substantivo. E o que está do lado do substantivo, qualificando ele, é o quê? E aí vocês vão colocar a sua resposta aqui embaixo. Eu não vou falar muito mais do que isso, porque essa é uma pergunta mais para revisão, para saber como é que vocês estão aí com conhecimento linguístico, né? Na questão 4, é perguntado: antes do início da fala do personagem, há uma frase que diz o seguinte, aí no texto lá do João Cabral, né? O retirante explica ao leitor quem é, e aqui vai. Essa frase chama-se rubrica e faz uma indicação para quem lê de que ele deve realizar alguma ação. Levando em conta essa informação e outros elementos que estão presentes no texto, qual o gênero textual da obra? A, novela. B, romance. C, conto. Ou D, peça de teatro? Essa é uma questão mais para vocês pesquisarem. O texto aqui, esse texto de João Cabral, por mais que ele pareça ser um poema, e muitas vezes ele seja declamado como um poema porque ele foi parar num livro, a proposta original dele não é de livro. A proposta original dele é que ele fosse uma outra coisa, né? E aqui no texto há indicações de algumas coisas que mostram que ele não é um poema. E aí a própria pergunta já mostra isso, né? Ele fala que essa frase aqui, na pergunta, fala que essa frase é uma indicação para ação,
né? Para quem tá lendo, fazer uma ação. E essa frase aqui se chama rubrica. Então vocês vão dar uma pesquisada no dicionário, no Google, para saber o que é rubrica. E aí vocês vão trazer para aula. Caso vocês não encontrem uma resposta para isso, a gente vai trabalhar isso em sala de aula. Então é bom que vocês deem uma pesquisada, mas se não achar a resposta, não tem problema, que aí a gente vai conversar em sala de aula. Mas é importante que vocês pelo menos tentem fazer a pesquisa. Na questão 5 é perguntado: olhe para o quadro de Tarsila do Amaral de perto. Os rostos são iguais? Aí vocês vão responder sim, se for, e não, se não for, né? A gente já discutiu isso também, né? Então, atenção. Agora, olhe para o quadro de Tarsila. Tem um erro aqui em quadro. Tá faltando um Dzinho. Então, depois eu mando para vocês corrigido. Quando eu for mandar o PDF. Agora olhe para o quadro de Tarsila um pouco de longe. Os rostos permanecem iguais? E aí vocês vão responder se sim ou se não. Na questão 7 é perguntado: o que pode ter causado esse efeito? Esse efeito de que se o quadro é olhado de longe, fez com que os rostos parecessem iguais, né? Ou não. Então vocês vão responder essa questão 7 aqui como uma consequência, né, da questão 6. Então respondam primeiro a questão 6 e o que vocês colocarem na questão 6, vocês vão refletir para discutir a questão 7. Na questão 8 é perguntado: os personagens do quadro de Tarsila estão no campo ou na cidade? Quais elementos do quadro identificam o local deles? Então vocês vão olhar o quadro e vão buscar esses elementos que mostram se o quadro é do campo ou da cidade. A gente já falou sobre isso também em sala de aula. Alguns alunos já colocaram essa questão, então essa também é uma questão que já está praticamente respondida. Na questão 9 é perguntado: o que aproxima o quadro de Tarsila do texto de João Cabral? Foi a última coisa que eu falei hoje, né? Então, vocês vão olhar o quadro da Tarsila, vão ler o texto lá do João Cabral e vão tentar refletir sobre o que eles têm em comum, né? Em que eles se aproximam. E, por último, é perguntado: qual a crítica social que ambas as obras fazem? Essa é uma pergunta que é também como consequência da questão anterior, da questão 9. Então, a partir do que vocês analisarem do que tem em comum entre o quadro da Tarsila e o texto do João Cabral, vocês vão ter a base para responder a questão 10. Porque a questão 10 está dizendo o seguinte: o que há em comum entre essas duas obras que faz com que ela seja uma crítica social, uma crítica sobre algo relacionado à sociedade, ao contexto social de vida dessas pessoas, ao mundo dessas pessoas, né, que aparecem nas obras, né, tanto na obra do João Cabral quanto na obra lá da Tarsila. Então, analisem bem essa questão para responder. No mais é isso, gente. Fica por aqui hoje. Hoje não vai ter live porque eu não consegui contatar todo mundo, entrar em contato com todas as pessoas do 8º ano, também não tive resposta. Então vai ficar só esse vídeo que vai servir de base para quem quiser ver depois e conferir o conteúdo da aula e aí se atualizar também sobre os temas.